Bom, gente, vamos dar início, né, a mais um vídeo referente ao projeto Psicologando, tá? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre percepção, que é um assunto até então bem confundido a sensação, né? Tem gente, inclusive, que acha que é a mesma coisa, né? Na verdade, sentir e perceber são, na realidade, um processo único, mas não são as mesmas coisas, tá? Então, este assunto, ele traz a noção do ser humano como um processador de informações, né? Ou seja, as informações do meio são processadas em dois níveis, os níveis da sensação e os níveis da percepção. E como eu falei, sentir e perceber são, na realidade, um processo único, que é o da recepção, certo? Então, quando eu recebo alguma informação, eu tenho a sensação dessa informação. Ter a sensação de uma informação é receber essa mesma informação, tá? E aí, tratando-se da percepção, é o interpretar dessa informação. Então, sensação é receber, percepção é interpretar a informação. E o estado psicológico de quem percebe é um fator determinante da percepção, ou seja, seus motivos, suas emoções, suas expectativas fazem com que você perceba preferencialmente certos estímulos do meio, tá? Então, um exemplo, se eu entro em uma loja à procura de uma determinada blusa branca, né? Então, eu terei uma disposição perceptiva temporária, né, por peças brancas, tá? E essa disposição perceptiva, ela irá persistir até que eu encontre a tal blusa ou até então abandone a busca. É como quem tem fome. Quem tem fome sente-se mais atraído por estímulos comestíveis, né? E tende a percebê-lo mais facilmente. Então, se você está na rua e você está com fome, você passa, por exemplo, numa rua que tem várias lojas, roupa, eletrodomésticos e lanchonetes. Então, por você estar com fome, você vai se sentir mais atraído pelos estímulos comestíveis, né? Você vai perceber os estímulos comestíveis mais facilmente. Então, os aspectos da situação que foram percebidos por um podem passar completamente despercebidos pelo outro, né? Porque, como eu falei, a percepção, o ato de perceber, ele vai depender do estado psicológico de cada um. Então, o interessante também na percepção é que temos tendência a perceber o mundo mais como cremos ou queremos que ele seja do que como nos informam os diferentes estímulos que chegam aos nossos órgãos dos sentidos, né? Então, ou seja, de repente eu estou afim de uma pessoa e essa pessoa acaba tendo uma atitude agradável comigo. E aí, por eu estar afim dela, eu tendo a achar que, por ela ter tido uma atitude agradável comigo, né, por ela ter tido uma receptividade agradável comigo, eu tenho a tendência a achar que ela possa estar interessada em mim também, mas na verdade possa ser uma pessoa agradável com todo mundo, né? Mas como a gente tem a tendência a perceber o mundo da forma que queremos que ele seja, então a gente acaba interpretando da forma que cremos, da forma que queremos, né? E aí você me pergunta, Carla, a percepção é um processo inato ou é um processo aprendido? Vejam bem, a percepção, ela contém sempre um componente aprendido, tá? Mas ela não é exclusivamente uma questão de aprendizagem. Ela tem lá seus componentes biológicos também, tá? Como a maioria das atividades humanas. Então, a percepção, ela resulta de uma interação complexa entre tendências inatas, ou seja, tendências biológicas, maturação e aprendizagem, tá? Então, a partir disso aí foi feito um estudo, né, onde a gente pode fornecer, a partir desse estudo, podemos fornecer uma resposta a essa questão, que foi um estudo com indivíduos congenitamente cegos, né, que em resultado de operações, eles conseguem enxergar pela primeira vez.
E aí tais estudos mostraram que os indivíduos eles não puderam reconhecer formas, objetos e nem familiares com base na sua aparência visual, ou seja, quando voltaram a enxergar e puderam entrar em contato com a aparência visual dos familiares, dos objetos, eles não reconheceram por suas formas, né? Então, em todos os casos, foi necessário um longo período de treinamento para que tais indivíduos pudessem inferir, ou seja, acoplar significado das suas percepções visuais, ou seja, absorver significados das suas percepções visuais, né? Então, estas e outras observações parecem indicar que a aprendizagem perceptiva, ela ocorre rapidamente durante um período crítico inicial, certo? Então, se nesse período crítico inicial não há uma aprendizagem perceptiva, caso não ocorra nessa ocasião inicial, torna-se muito mais difícil desenvolver-se posteriormente, tá? Então, falando um pouquinho sobre realidade versus sensação, nem sempre a informação que os órgãos de sensação veiculam para o sistema nervoso central corresponde perfeitamente à realidade dos objetos no mundo, tá? Então, alguns estímulos, eles são ambíguos, tá? A informação sensorial não nos permite decidir se aquela coisa é mesmo aquela coisa e não outra coisa, tá? Então, muitas vezes a gente confunde a sensação com a realidade. De repente, a gente acha que aquela informação é a realidade, é o que de fato é, mas na verdade a gente tem uma sensação de que é aquilo, mas que na verdade pode não ser, porque aquele estímulo nos traz uma ambiguidade daquela informação, tá? Então, tratando-se da sensação versus percepção, nem sempre a interpretação perceptiva é correspondente à informação sensorial vinculada para o sistema nervoso central, né? Ou seja, alguns estímulos são ilusórios. A interpretação perceptiva que fazemos da informação sensorial nos leva a perceber aquela coisa com certas características, tá? Quando na realidade as características são outras, né? Então veja que às vezes há uma controvérsia entre sensação, percepção, realidade e sensação. Nem sempre o que condiz com a realidade é a sensação que temos daquela realidade. E nem sempre a sensação que temos daquilo lá corresponde ao que de fato, ao que realmente é, a características que realmente de fato é, e isso nos leva de repente a uma ilusão, tá? Então, sem sensação, é importante frisar, minha gente, que sem sensação não há percepções. É preciso termos a sensação, ou seja, receber a informação para que a gente possa interpretá-la. A sensação vem, recebe as informações, joga para o sistema nervoso central e, através da percepção, podemos interpretá-la. E aí a forma como interpretamos é diferente em cada indivíduo e por isso a percepção é tão importante no estudo do comportamento humano, porque interpretamos as informações do meio a partir das nossas experiências vivenciadas. Então, de repente, um certo estímulo é interpretado por mim de uma determinada forma, porque eu interpreto dessa forma a partir das experiências as quais eu vivenciei. Outra pessoa vai interpretar de outra forma a partir das experiências as quais ela vivenciou. Então, por isso, a sensação ela é tão importante no que diz respeito ao conhecer o humano, né? Porque a forma como ele interpreta, a visão que ele tem de mundo é muito correspondente com as suas experiências vivenciadas. Então, finalizo aqui mais um assunto para o projeto Psicologando. Se houver alguma dúvida referente a esse vídeo, podem entrar em contato comigo através do meu Facebook, pelo inbox. Eu vou deixar o link embaixo
nos comentários do vídeo, assim como também eu irei deixar os links dos meus demais canais, caso vocês tenham interesse em acessar. Quem não tiver Facebook e quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato através do meu e-mail anacarla.araújo2803@gmail.com.